Bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Catanduva. Hoje, novamente, com a temática da educação especial. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre público-alvo da educação especial, mas que muitas vezes ele passa despercebido na prática docente, ele passa despercebido dentro da sala de aula, que é o aluno com altas habilidades e superdotação. Esta pauta aborda as características dos alunos com altas habilidades e superdotação, com foco nos estudantes do ensino regular, pensando na articulação dos meios da ação educativa e repensando a organização da sala de aula, de modo que a gente passe a observar alunos com possíveis altas habilidades e superdotação. É preciso observar também as ações de observação e a gestão do tempo na escola, favorecendo momentos de interação, colaboração e envolvimento com esses estudantes. Nós vamos observar, no decorrer dessa formação, algumas características que podem dificultar o nosso olhar para possíveis alunos com altas habilidades e superdotação. Qual é o objetivo da nossa formação? Estimular vocês, professores, a explorar as experiências dos alunos como ponto de partida para uma possível identificação de alunos com altas habilidades e superdotação. Eu sempre costumo dizer a importância de professores, de nós professores, na nossa prática, auxiliar muitas vezes na identificação, seja de um aluno com TEA, seja de um aluno com TDAH, seja de um aluno com altas habilidades e superdotação. Então, muitas vezes a família não identifica, o médico não identifica e o professor que passa o maior tempo com esse aluno nas questões pedagógicas e cognitivas é que vai poder observar e dar indícios sobre algumas características desse aluno. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar atento com relação a isso. Bom, o que é altas habilidades e superdotação? O que é? Então, muitas vezes há um mito muito grande, que a gente entende que o aluno superdotado, o aluno com altas habilidades, é aquele aluno que é bom em tudo. A gente não precisa ter preocupação. É aquele aluno que já veio pronto, que é bom em tudo e a gente vai observar. Não é, tá? Então, vamos entender um pouquinho qual é esse conceito de superdotação e altas habilidades. Bem, vamos lá. Superdotado é o indivíduo que demonstra desempenho superior ao de seus pares em uma ou mais das seguintes áreas, seja na área acadêmica, que a gente fala de habilidade acadêmica, seja na área motora ou na área artística, criativa e liderança. Então, o que a gente observa aqui? Que o superdotado é aquele indivíduo que ele tem um desempenho superior comparado ao de seus pares. Então, ele tem um desempenho acima da média em uma ou duas das seguintes áreas combinadas. Seja numa habilidade acadêmica, aí eu posso ter linguagem, matemática, enfim, tá? Seja numa habilidade motora, então aquele aluno que é bom lá no futebol, na educação física, na ginástica, na área artística, criativa ou na liderança. Então, a gente tem que observar esses pontos. Ele não vai ser bom em tudo. Ele é bom em uma ou mais de uma dessas áreas, tá bem? Geralmente são duas áreas combinadas. Altas habilidades é quando o aluno ele tem uma habilidade acima da média em um ou mais domínios, seja esses domínios intelectual, seja esses domínios das relações afetivas e sociais, das produções criativas, esportivas ou psicomotoras. Então, altas habilidades é quando ele tem uma habilidade acima da média. Superdotada é quando ele tem um desempenho acima da média. Ok? Eu vou sugerir para vocês uma sugestão de leitura, que é o livro Um Olhar sobre Altas Habilidades e Superdotação. É um livro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, de 2012. Ele está disponível para download. Bem? Bom, vamos entender um pouquinho dessa história, Segundo Gama e Ferrer, em 2006 e 2004, eles relatam que o início da atenção ao talento ele aconteceu lá na Grécia Antiga, lá na Academia de Platão, onde já eram selecionadas moças e rapazes. O que era observado nessa seleção? A inteligência e o desempenho físico.
independente da classe social. Então, lá desde os relatos, né, lá na Grécia Antiga, o que acontecia? Os rapazes e as moças, eles já eram selecionados lá, né, pela sua inteligência e pelo seu desempenho físico. Já em Roma, a educação superior era apenas destinada aos mais capazes, certo? Então, a gente observa já desde da antiguidade, né, essa questão da seleção pela inteligência e pelo desempenho físico. No Brasil, como é que a gente observa essa questão da altas habilidades e superdotação? Em 1938, Helena de Poff chama a atenção da sociedade Pestalozzi para os bens dotados. Então, ela já começa a ter uma atenção para aqueles alunos que são acima da média. Em 1950, Julieta cria o programa Cientistas para o Futuro, já com um olhar, com uma observação para as crianças que demonstram um desempenho acima da média comparado com os demais. E ainda no Brasil, em 1967, o MEC cria uma comissão para estabelecer critérios de identificação e de atendimento aos superdotados. Então, lá em 67, o que a gente observa? O MEC, né, começa a surge uma comissão para estabelecer critérios de identificação e de atendimento aos alunos com superdotação. Em 1933, surge o Programa para Superdotados na Universidade Federal Fluminense. Vocês vão perceber no decorrer dessa formação a importância das universidades para auxiliar na observação e na complementação de estudos, né? A gente fala de enriquecimento de estudos para os alunos com altas habilidades. Em 2003, há a criação do Conselho Brasileiro de Superdotação. Em 2006, a implantação dos núcleos de atividades de altas habilidades de superdotação. Então, em alguns polos, há essa implementação de núcleos de atividades de altas habilidades de superdotação, buscando esse enriquecimento. Uma vez que é feito o diagnóstico, é feita essa observação, esse aluno ele tem direito a ter um enriquecimento curricular. Então, há uma implementação desses núcleos de atividades. E, em 2008, a publicação da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, contemplando alunos com altas habilidades de superdotação. Uma vez que alunos com altas habilidades de superdotação são alunos público-alvo da educação especial, tá bem? Eles devem ser atendidos na educação especial visando a suplementação e o enriquecimento curricular. Bom, já adiantei um pouquinho, né, mas vou então fundamentar minha fala aqui com relação à Resolução 68, a resolução que nós seguimos atualmente no Estado de São Paulo com relação à educação especial. Lá no artigo 3º, para fins dessas diretrizes, quem que é considerado aluno público-alvo da educação especial? Alunos com deficiência, né, nós já sabemos, aqueles que têm impedimento de longo prazo, seja essa deficiência de natureza física, intelectual ou sensorial, né? Intelectual e mental são a mesma coisa, aqui é uma questão de mudança de nomenclatura. Atualmente nós usamos deficiência intelectual, posteriormente era deficiência mental. Segundo, né, transtorno do espectro autista, que é o TEA. Alunos que têm espectro autista são considerados público-alvo da educação especial. Hoje, com a nova política, nós estamos em transição, né, da nomenclatura público-alvo da educação especial para alunos elegíveis da educação especial. Então, em alguns momentos, eu vou utilizar alunos elegíveis também por conta dessa transição. E nós temos ali, né, alunos com altas habilidades de superdotação. Então, isso não mudou. Nós temos a Resolução 68 de 2017, nós temos a Resolução 4 de 2009, ambas dizendo aí sobre a educação especial, e alunos com altas habilidades de superdotação são alunos público-alvo da educação especial. Artigo 7, né, ainda da mesma resolução. Alunos com altas habilidades de superdotação, eles têm direito, segundo a resolução, a terem suas atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas do ensino regular
em interface com os núcleos de atividades de altas habilidades de superdotação e sempre buscando o apoio das instituições de ensino superior e ensino voltado para o desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes. Então, uma vez que esse aluno ele é identificado com altas habilidades de superdotação, é necessário que, com o apoio da família dos responsáveis desse aluno, ele tenha todas essas atividades contempladas. Por quê? Altas habilidades de superdotação, né, é muito ao contrário do que se pensa, não é algo inerente ou um dom divino desse aluno que ele vai se desenvolver sozinho. Não. Ele possui ali uma altas habilidades, ele precisa a todo momento ser estimulado para que essa alta habilidade ou superdotação sempre tenha estímulo e realmente progrida, para que ele não fique, que essa habilidade não fique estagnada, ok? Então é preciso ter um olhar para esse aluno para que ele tenha sempre um enriquecimento e ações desenvolvidas nesse sentido. Algumas características de altas habilidades de superdotação. Minutinho para a água aqui. Identificar uma criança com altas habilidades de superdotação não é fácil. Por quê? Porque em muitos aspectos ela vai ser parecida com as demais crianças. Por quê? Lembra que eu disse lá no começo? Ela tem altas habilidades em uma ou mais áreas do conhecimento, não é em tudo. Então, se esse aluno tem uma habilidade motora, ele vai querer só praticar atividades motoras. Dificilmente ele vai ter um bom desempenho nas habilidades acadêmicas. Isso vai dificultar essa identificação. Ou ele tem uma alta habilidade numa habilidade acadêmica, por exemplo, em matemática ou em língua portuguesa. Ele vai ter uma habilidade nessa, nas outras ele não vai ter. Então, isso vai gerar uma dificuldade para identificar esses alunos, tá bem? Essas crianças apresentam geralmente alto desempenho acadêmico em áreas gerais ou específicas e podem apresentar destaque em apenas uma área. Ou eles são criativos ou produtivos, ou eles podem demonstrar uma capacidade grande de liderança, ou eles podem demonstrar um destaque na área artística ou psicomotora. Então, ele vai em uma área. Nas outras, ele vai apresentar o quê? Baixa autoestima, baixo desempenho, ele vai querer desenvolver só que ele tem maior habilidade. Isso vai gerar um conflito, isso vai gerar uma dificuldade para o professor entender que ele tem uma alta habilidade naquela área. Os professores devem ficar atentos e observar o quê? Alunos com desempenho acima da média, que aprendem conteúdos que a professora não ensinou, pode ser um indicador. Então, eu tenho um aluno lá com alta habilidade em matemática, né? Vamos colocar ali que é uma das áreas que geralmente é mais fácil da gente identificar. E aí o professor observa, nossa, eu ainda não trabalhei com esse aluno esse conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo de um ano série muito à frente, mas ele já está me dando um indicador aqui que ele está conseguindo desempenhar. Quer dizer, ele está buscando. De que forma ele está buscando isso, né? Quem está auxiliando? Então, já é um indicador. Então, conversar com esse aluno, conversar com o responsável e buscar de onde ele está aprendendo. Ele sempre apresentou esse gosto, esse desempenho aí por sempre buscar mais nessa área, tá? Se o aluno é bom em matemática ou esporte, destaca-se na liderança de um grupo, ele escreve boas redações. Então, o aluno ele é bom em matemática, esporte, mas ele também tem um olhar na liderança, ele escreve boas redações. Ou não, esse aluno ele não é bom em matemática ou esporte, por exemplo, mas ele se destaca um bom líder. Então, vamos observar, né? Ou ele escreve excelentes redações, ele tem uma alta habilidade na linguagem, né? Ele usa palavras que não faz parte do repertório linguístico típico daquela idade. Ele busca, você observa que ele tem um repertório linguístico maior, que ele escreve boas redações. Então, é sempre ficar de olho neste sentido, tá? Atenção! Alunos com altas habilidades de superdotação, eles podem ser bagunceiros em aulas que não lhes chamem tanta atenção. Então, isso também traz uma confusão para o professor perceber. Ele é bom na aula do meu amigo ali, né, do meu colega de língua portuguesa, mas na minha aula, na aula dos outros, ele não é. Então, sempre em momentos de reunião dos professores, seja num ATPC, seja num conselho de ano série, observar se o professor de uma determinada área elogia muito esse aluno, mas você fala, mas espera aí, na minha ele não é assim,
Na minha, ele é o oposto. Então, vamos buscar atenção, vamos chamar atenção, né? Vamos observar mais. Nem sempre crianças com altas habilidades de superdotação apresentam um bom desempenho em todas as matérias, tá? Ele vai ter um desempenho, se ele é da área artística, ele vai ter um desempenho ali no desenho, na pintura, geralmente ele vai querer só fazer isso, né? Porque é o que ele tem vontade, é o que, digamos assim, ele tem o maior estímulo para desenvolver. Então você observa, nossa, na minha aula ele só quer fazer isto. Ou, nossa, ele só quer ir para a aula de educação física, porque ele tem uma alta habilidade motora. Então, sempre observar. Como identificar um aluno com altas habilidades de superdotação? Então, desde bebê, é possível que pais atentos percebam aspectos que indiquem a alta habilidade de superdotação. Então, por exemplo, se o bebê já percebe quem cuida dele, ele esboça uma reação desde muito pequeno, ele já tem essa percepção, né, de entender. É uma linha muito que a gente deve ficar sempre na observação, porque muitas vezes os pais ou as pessoas mais próximas tendem a achar que meu filho ele já percebe, ele tem uma alta habilidade. Então, assim, é preciso uma observação mais atenta. Mas desde bebê a gente tem sinais que podem levar a gente, o pai, a família, enfim, ou os professores lá da educação infantil, a auxiliar a gente nessa observação, tá? Então, esse bebê ele sustenta a cabeça, ele anda mais rápido se comparado com as outras crianças, ou seja, ele tem um desenvolvimento motor mais rápido, né? Então, a gente pega ali qual a idade normal que um bebê sustenta a cabeça e começa a andar, a desenvolvimento motor. É de 6 meses, enfim, esse bebê ele começa antes. Então, né, observar. Ele tem um desenvolvimento da linguagem precoce, a gente observa que ele começa a falar mais cedo, a gente observa que ele desenvolve a linguagem ou desenvolve frases mais cedo do que o normal. Ele tem uma habilidade verbal, ele fala palavras que não é típica para a idade dele. Ele tem uma curiosidade, ele formula perguntas que exigem respostas mais complexas, que a gente pensa, nossa, de onde esse aluno tirou isso? Então, observar, isso é constante? Ou foi de um desenho, ou de um filminho que o aluno assistiu ou não? É constante essas perguntas mais complexas. Na escola, a gente observa que esse aluno ele tem uma rapidez para aprender, ele tem uma rapidez acima da média para entender o conteúdo. É aquele aluno que eu sempre tenho que ter uma atividade extra, que ele sempre faz mais rápido, ele sempre faz tudo muito certo. Não gosta de repetição de exercícios, de explicação. Por quê? Ele já entendeu muito rápido, a gente repete, para ele isso vai sendo desestimulador. Isso é muito comum. O aluno com altas habilidades, ele pega tudo mais rápido. Se a gente começa a repetir muito, isso vai desestimulando ele. Isso pode gerar uma depressão, pode gerar um desestímulo dele. Tá? Então, observar esses exemplos aí que eu dei que pode indicar aí uma possível alta habilidade de superdotação. É preciso que diferentes abordagens sejam feitas para a verificação dessas altas habilidades de superdotação. Então, quais são essas diferentes abordagens? Listagem de observação, geralmente feita por professores. Esta listagem dará traços de comportamento da criança. Então, nós temos uma listagem, né, de acordo com alguns pesquisadores da área, e essa listagem de observação é o que vai auxiliar o professor a observar esse comportamento da criança, se ela é uma possível criança com altas habilidades de superdotação. Tá? Além dessa listagem, é o que eu sempre digo, a observação do professor, em todos os aspectos, em todas as possíveis deficiências ou transtorno, ela é muito importante, ela é sempre o primeiro quesito a gente colocar ali. Um médico vai pedir uma observação de um professor, um psicólogo vai pedir uma observação de professor. Por quê? Porque, como eu já disse lá no começo, é o professor quem trabalha com a questão cognitiva por um aluno em um período maior de tempo. Tá? Bom, feita essa listagem aí de uma possível comportamento e características de alta habilidade, nós temos o segundo abordagem, que é o teste de habilidades acadêmicas. Tá? Esse teste ele é sempre realizado por psicólogos, no entanto, os testes só medem habilidades acadêmicas. Tá? Se o aluno ele apresentar características nas áreas artísticas, por exemplo, esse teste ele pode não ser eficaz.
Então, é importante sim, é um teste de habilidade acadêmica, ele é realizado sim por psicólogos, mas se um aluno for uma alta habilidade motora, esse teste não vai identificar, pode não ser eficaz. Se esse aluno ele é uma habilidade artística ou de liderança, muitas vezes esse teste ele pode não ser eficaz. Tá? Então, observem como a observação do professor e da família é muito importante. Pessoas com altas habilidades de pernotação podem ter uma condição emocional muito desgastante, é o que eu disse. Ele pode desenvolver uma depressão, ele pode desenvolver uma baixa autoestima. Por quê? Porque eles se sentem pressionados pelo ambiente, pela escola, pela família, seja porque essas crianças mantêm um desempenho superior constante, tá? Então, ou seja, né, ele sempre tem um desempenho superior. Então a família, ele é bom, olha, meu filho é bom nisso. Então isso vai gerando nele um certo desgaste emocional, né, na escola. Então se alguma prova ele não vai bem, ele se sente muito desmotivado. Uma outra coisa que pode gerar um desgaste emocional, esse aluno ele pode não ter uma estimulação adequada para sua alta habilidade, e aí para ele isso vai ser desestimulante. Então, por exemplo, ele tem uma alta habilidade em matemática, né, recorrendo aqui à matemática. Ele vai ter uma alta habilidade em matemática. Aí ele vai saber além daquilo que está sendo trabalhado. Mas o professor, por não identificar, vai continuar trabalhando o mesmo conteúdo. Ele vai dizer, nossa, isso eu já sei. E aí ele vai ficando desmotivado, ele não vai querer fazer, ele não vai querer desenvolver. Isso vai gerando um certo desgaste emocional nele. Ao trabalhar com um aluno com alta habilidade de superdotação, o que o professor deve? Ele deve utilizar recursos variados que combatem a rotina. Tá? Então, é isso que eu dei o exemplo agora. Tá? Vamos lá na aula de educação física. Esse meu aluno ele tem uma alta habilidade motora. Então, para ele, eu vou estimular mais, eu vou dar atividades que vão ser mais desafiadoras para ele. Por quê? Eu vou combater a rotina, eu vou utilizar recursos variados. Tá? Porque se eu der atividade sempre que ele já sabe, eu vou sempre desestimular ele e não incentivar que ele se desenvolva mais. Tá bem? Variar entre assuntos numa abordagem multidisciplinar. Evitar repetições. Priorizar essas habilidades do aluno. Sempre precisa entender e priorizar. Propor atividades desafiadoras que o estimulem. Tá? E esse aluno, como ele é público da educação especial, ele tem direito a ter o atendimento educacional especializado. Lá no atendimento educacional especializado, o professor especializado, ele deve propor sempre o enriquecimento curricular. Então está posto lá na 68, né? O que está posto lá na 68? Que o atendimento educacional especializado, ele deve complementar ou suplementar o ensino. Quando é que eu complemento o ensino? Quando eu tenho um aluno com deficiência, né? Um aluno com deficiência intelectual, um TEA, enfim, físico-motora. Então, eu vou complementar o ensino, ou seja, eu vou complementar o que esse aluno demonstra dificuldade lá. Né? Eu vou complementar o que esse aluno tem em defasagem nas habilidades. Quando eu tenho um aluno com altas habilidades, aí eu vou suplementar. Eu vou enriquecer esse currículo para ajudar ele a desenvolver essa alta habilidade que ele tem. Tá bem? Então, o professor ele sempre trabalha em conjunto com o professor regular, daí a proposta do ensino colaborativo, para que esse enriquecimento curricular esteja de acordo com o que meu aluno necessita. É importante destacar que as habilidades não são apenas dons, no entanto, o aluno deve ser sempre estimulado. Então, o meu aluno ele tem uma alta habilidade lá artística. Então, vamos estimular. Quantos alunos nós não temos ou já passaram por nós com uma alta habilidade, ele não foi estimulado e ele não teve essa alta habilidade desenvolvida, né? Então, não pensar que é um dom, mas é algo que precisa ser estimulado. E passa pela gente quanto a gente não vai poder auxiliar esse aluno a ter aí uma alta habilidade na sua vida. E aí, aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei para a nossa formação de hoje. Então, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com essa temática muito importante. Essa temática ela não se esgota aqui, tá? Nós iremos tratar dessa temática em outros momentos, em mais momentos das nossas formações, uma pauta mais aprofundada. E nesse momento, então, eu vou sugerir que vocês tenham um olhar aí para os alunos que apresentam uma habilidade ou um comportamento acima da média.
e voltarei então com mais formação com essa temática. Para finalizar, eu vou deixar um vídeo que fala sobre a temática das altas habilidades de superdotação e desejo a todos uma boa formação. Obrigada. Conversa agora com o educador Marcos Meck, que está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, bom dia, Solange. Bom dia. A gente viu ali a sua colega, a professora, falando dessa questão das múltiplas habilidades que podem surgir, né, que surgem muito cedo. Cada uma delas, imagino eu, que possa surgir mais claramente em fases diferentes da infância. A partir de quando que dá para a gente ficar mais atento às crianças em geral? Olha, a gente já percebe bebês com comportamento diferenciado, então é bom a gente estar sempre atento desde o mais cedo possível. Mas a gente percebe que quando a criança entra na escola, ela começa a se destacar em relação às outras. E aí a gente começa a ver, então, opa, essa criança tem uma habilidade especial, tem uma alta habilidade. E aí a gente precisa realmente encaminhar, orientar, ajudar, porque assim como as crianças com deficiência, elas podem ser excluídas do grupo por bullying, preconceito, qualquer outra coisa, as crianças com altas habilidades também têm problemas de reconhecimento e aceitação pelo grupo, porque cria inveja, uma série de problemas. Então, são crianças que precisam de ajuda. E, inclusive, a lei até prevê que essas crianças tenham um currículo enriquecido para elas, para que elas possam desenvolver melhor as suas altas habilidades. Bom, você citou aí a questão da legislação. Vamos interromper nossa conversa um pouquinho aqui, Vamos. eu te peço licença, para a gente mostrar um exemplo lá de Maringá, onde crianças com altas habilidades participam de um programa que estimula o desenvolvimento delas nas escolas municipais. Nossa equipe foi ver como é na prática esse trabalho, que é inclusive previsto em lei. Nessa sala está a inteligência pura, justamente o que esses alunos da rede municipal têm em comum. Não que sejam gênios ou superdotados, mas em alguma área estão acima da média dos outros colegas. São as chamadas crianças com altas habilidades. São crianças que aparentam um potencial superior dentro da faixa etária delas. Em diversas áreas, nós avaliamos a área intelectual, acadêmica, psicomotora, de artes, a liderança e a criatividade. Felipe está aqui porque é muito bom em matemática. Se eu te pedir para você fazer uma soma para mim, uma continha, você faz? Sim. Então vamos lá. Quanto que tem nessas cartinhas de cima aqui? Soma para mim. 10.500, 10.560, 760, 860, 861, 866. Muito bem! Você soma tudo de cabeça, assim? Sim! Pedro é ótimo no desenvolvimento motor. Num instante da cambalhota e logo em seguida mostra desenvoltura e equilíbrio. Desde pequenininho você faz esses malabarismos todos aí? Sim. É? E por quê? Você é de elástico? Não sei, né? São alguns exemplos de habilidades que se manifestam nas mais diferentes áreas e precisam de uma atenção especial, prevista em lei, inclusive. É que muitas vezes crianças acima da média também têm problemas em outras áreas. Em Maringá, alunos das escolas municipais são atendidos no contraturno 2 vezes por semana. Junto com a professora, tem atividades pedagógicas e lúdicas. Geralmente é assim, brincando e jogando, que as crianças aprendem a vencer desafios, a seguir regras, melhoram algumas dificuldades, por exemplo, o relacionamento em grupo, mas acima de tudo, é assim que elas conseguem desenvolver ainda mais as habilidades que já têm. A criança com altas habilidades, não é porque ela tem um potencial mais elevado que esse potencial necessariamente vai se desenvolver sozinho. Ele precisa ser estimulado e motivado para ser desenvolvido. Por enquanto, o atendimento aos alunos com altas habilidades é feito nessa sala do Colégio Municipal Odete Ribaroli. E ainda são poucas crianças. Mas, segundo a secretária de Educação, é preciso ampliar o atendimento, porque a demanda pode ser bem maior. Nós pretendemos ampliar isso para toda a rede, fazer o diagnóstico adequado, porque muitas vezes a criança ela é diagnosticada com hiperatividade. É aquela criança que dá trabalho, é aquela criança crítica que deixa o professor preocupado. E provavelmente um aluno que pode se enquadrar nessa questão das altas habilidades ou superdotação.
Bom, há uma estimativa, né, Marcos, que em torno de 2,5 milhões de crianças no país, crianças e jovens, poderiam ser classificados como altas habilidades, né? As altas habilidades, estatisticamente, em torno de 10% das crianças. Então, a gente precisa, sim, ajudar essas crianças. Desde 2005, o MEC estabeleceu os núcleos de atividades de altas habilidades e superdotação. Então, o Paraná tem o seu núcleo, tem um pessoal maravilhoso fazendo um trabalho muito, muito bom. No entanto, a gente precisa, toda a sociedade, inclusive o Estado, o governo, precisa apoiar mais, precisa mais verba, porque precisa fazer, esses núcleos, eles têm a responsabilidade de fazer formação de professores para essas crianças, orientação a pais de como lidar com uma criança com uma alta habilidade e atividades para essas crianças. Isso não se faz sem dinheiro, sem investimento, sem verba para isso. Então a gente precisa apoiar melhor para que essas crianças tenham espaço. E principalmente, por exemplo, esse trabalho é maravilhoso das crianças poderem encontrar outras que também são como elas. Aí elas percebem, puxa, eu não sou o único no mundo, não sou um monstro estranho, né? Eu tenho outras amigas, outros amigos que são como eu, que pensam como eu. E às vezes em áreas diferentes. É interessante observar, Soler, que Gardner, ele percebeu que existem umas 7 inteligências diferentes. Então, a sinestésica, espacial, lógico-matemática, musical, interpessoal e intrapessoal. Essas inteligências, elas vão se manifestar nas crianças de forma muito variada. Então, de repente, por exemplo, Neymar. Neymar, você sabe, ele é inteligentíssimo, acima da média na inteligência sinestésica, no movimento, e inteligência espacial, dominar o espaço à sua volta. Então, ele numa escola, a escola privilegia essas inteligências? Não. A escola privilegia a linguística e a lógica matemática. E aí ele fica totalmente fora, como se ele não fosse valorizado em absolutamente nada. E isso pode estar acontecendo com milhares de crianças no Brasil inteiro. Pode acabar em casos de evasão escolar, por exemplo. Exatamente. Daí não recebe apoio, não vai para uma escolinha de futebol e pronto, fica ali isolado. Eu fico imaginando, imagine lá no interior do Brasil, numa cidadezinha pequena, um gênio em música, em piano, por exemplo. Ele é o maior gênio da história da humanidade, mas nunca vai ter acesso a um piano, nunca vai ter acesso à música, ele vai ficar absolutamente como uma criança normal, sem ninguém perceber o potencial dela. Bom, em relação aos pais, né, que você citou aí, como é que os pais podem identificar na prática? Você falou que desde bebê já dá para perceber algum tipo de habilidade diferente. Quais, vamos dizer assim, as principais, as mais evidentes? Existem teorias que mostram 3 áreas. Então, a primeira área é inteligência acima das outras crianças. Você já começa a perceber, nessas áreas ela é fora do normal. Então, você já percebe isso. A outra característica é uma motivação, um interesse muito grande dessa criança por algum tipo de conteúdo. E a terceira área é a criatividade. Ela cria, ela inventa coisas dentro desse aspecto, dentro dessa habilidade, que você percebe, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, aí tem uma criança com alta habilidade. E isso pode acontecer, então, em várias áreas, várias disciplinas na escola, por exemplo. Ou em casa, quando de repente você percebe que as perguntas você nunca ouviu e nenhuma criança faz esse tipo de pergunta. Fique antenado, que aí também pode ter uma alta habilidade. E aí o que fazer? O ideal é encaminhar, conversar com a escola, porque a escola precisa, de acordo com a lei, precisa apoiar essas crianças e ajudá-las a se desenvolver. Então, você pode fazer um currículo enriquecido ou, no contraturno, atividades especiais. Então, em Curitiba, nós temos um trabalho muito legal. Eu fui assistir, inclusive, uma criança de 12 anos que fez um desfile de moda baseado na cultura anos 60. Gente, ela tem 12 anos e ela criou as peças de vestuário para isso. E tem atividades também do Estado, coordenadas pelo núcleo, e que também fazem um apoio muito legal no contraturno para essas crianças. Uma habilidade que se perceba na infância, ela pode se perder com o tempo, naturalmente, não que ela não tenha sido desenvolvida, pode ser que você tenha uma habilidade
numa certa idade, depois aquilo vai sumindo ou não? Essa é uma pergunta interessante, porque há uma grande discussão a respeito disso, do que é genético, do que é ambiental. Então, às vezes, a criança tem um potencial genético, estruturas neurais suficientes para desenvolver muito, mas o ambiente não desenvolve, não incentiva, não faz nada. Por exemplo, uma criança com uma altíssima habilidade na área da linguística, mas está num ambiente onde isso não é valorizado, ou falar, ou escrever poesia, por exemplo, ninguém dá bola para isso, essa criança é desestimulada. Então, ela tem um alto potencial, mas acaba não desenvolvendo. O ideal é que tenha as duas coisas, ou pelo menos muito desenvolvimento ambiental de incentivo por parte das famílias e parte da sociedade toda. E essa questão da confusão que pode existir entre hiperatividade, autismo e altas habilidades? Isso também é uma grande preocupação. Quando a gente faz uma avaliação, é muito comum encontrar, por exemplo, crianças com pautas autísticas, né? Então, crianças que têm dificuldades, têm deficiências em algumas áreas, mas acabam apresentando inteligência lógico-matemática acima do normal. E daí a gente diz, não, essa criança é uma criança superdotada, uma criança com alta habilidade, e a gente pensa, vamos colocá-la nesse grupo, mas esquece que ela tem dificuldades de aprendizagem e a gente não apoia essa criança. Ela precisa de apoio nos dois campos. Então, tem que tomar muito cuidado com os diagnósticos que precisam ser feitos de uma forma muito responsável e por equipes multidisciplinares. Imagino eu que isso deva ser ainda mais importante e intenso na adolescência, né? Porque pode até abrir caminho para uma depressão, não? É sim, porque o adolescente ele começa a perceber que ele é diferente dos outros, tira um sarro dele, aí ele se recolhe, começa a se isolar e aí a depressão é uma possibilidade bastante maior. Muito bem. Marcos, mais uma vez, obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui. Valeu.